Jolly Jane Topham, nascida no dia 17 de agosto de 1854, com o nome de Honora Kelly, é uma serial killer americana apelidada de Jolly Jane. Após sua prisão em 1901, ela confessou 31 assassinatos. Ela é citada dizendo que sua ambição era ter matado mais pessoas desamparadas, do que qualquer outro homem ou mulher que tenha vivido. Essa é a história da mulher apelidada como o Anjo da Morte. Apesar de escassos registros dos primeiros anos de Topham, é conhecido que os pais dela foram imigrantes irlandeses e que sua mãe, Brittany Kelly, morreu de tuberculose quando ela era ainda muito jovem. Seu pai, Peter Kelly, era um conhecido alcoólatra, tido como excêntrico e apelidado por todos aqueles que o conheciam como Kelly the Crack ou Crackpot. Nos anos posteriores, Kelly se tornaria a fonte de muitos rumores locais sobre sua insanidade, sendo o mais popular que lhe havia costurado suas próprias pálpebras fechadas, enquanto trabalhava como alfaiate. Todavia, a autenticidade da história é duvidosa, mas reflete com precisão a opinião prevalece de que Peter Kelly, como pessoa, era extremamente desequilibrado. Em 1963, apenas alguns anos após a morte de sua esposa, Kelly trouxe suas duas filhas, a mais velha, Delly Josephine, de apenas 8 anos, e Honora, com apenas 6 anos de idade, para Boston Family Asylum, um orfanato para as meninas carentes, fundado em 1799 pela senhorita Sarah Stillman. Kelly despejou as duas filhas no orfanato para nunca mais as vê-las. Nunca chegou a procurá-las. Documentos do asilo falam que as duas meninas foram resgatadas de uma casa muito miserável. Não há nenhum registro da vida de Délia e de Honora durante o seu tempo no orfanato. Mas, em menos de 2 anos, em novembro de 1864, Honora Kelly foi então adotada pela senhora Anna C. Topham, de Lowell, Massachusetts. Porém, ela não seria criada como uma filha, e sim como uma empregada. Ela nunca foi formalmente adotada pelos Tophams. Honora assumiu esse sobrenome de seus benfeitores e eventualmente se tornou conhecida como Jane Topham. Délia permaneceu na instituição até 1868, quando foi colocada como criada em Antol, Nova York, com a idade de 12 anos. Mais tarde, ela se tornou uma prostituta e morreu como um alcoólatra indigente. Em 1885, Topham começou a treinar para ser uma enfermeira no Cambridge Hospital em Cambridge, Massachusetts. Durante a sua residência, ela usou seus pacientes como cobaia em experimento como morfina e atropina. Suas doses prescritas eram alteradas para que ela pudesse ver os danos do sistema nervoso. No entanto, ela passava muito tempo sozinha com seus pacientes, escrevendo receitas médicas falsas para medicá-los
e de deixá-los dopados e às vezes até dormindo na cama dos mesmos, ao lado do doente. Não se sabe ao certo se aconteceu alguma atividade sexual enquanto os deixava dopado. Mas quando foi interrogada, ela disse que tinha certo excitamento sexual quando seus pacientes estavam perto da morte. Topeng administrava uma mistura de drogas aos pacientes que ela escolhia como suas vítimas, deitava-se com elas na cama e os abraçava enquanto eles morriam. Isso é muito raro em mulheres serial killers, que geralmente matam por ganho material e não para satisfação sexual. Ela acabou por ser recomendada para o prestigioso Massachusetts General Hospital em 1889. Lá, ela matou vários pacientes antes de ser demitida no ano seguinte. Ela voltou para Cambridge, mas logo foi demitida por prescrição de opiacídio. Então, ela começou uma carreira como enfermeira particular. Ela começou a sua onda de envenenamento em série em 1895, matando seus empregadores. Em 1899, ela matou sua irmã adotiva Elizabeth Topeng com uma dose de estricnina. Em 1901, Topeng mudou-se com um idoso, Alden Davis, e sua família em Caltanate, para cuidar dele após a morte de sua esposa, Mattie, que Topeng havia também assassinado. Em poucas semanas, ela matou Davis, sua irmã Genevieve e suas duas filhas, Minnie e Edna. Os membros que sobreviveram do atentado do Anjo da Morte da família Davis ordenaram um exame de toxicologia na filha mais nova de Alden Davis, Minnie. O relatório descobriu que ela havia sido envenenada e as autoridades locais voltaram sua atenção para Topeng. Em 29 de outubro de 1901, ela foi presa por assassinato. Em 1902, ela confessou 31 assassinatos. Logo após o julgamento, um dos jornais de William Randolph, o New York Journal, publicou o que supostamente seria a confissão de Topeng a seu advogado de que ela havia matado mais de 31 pessoas. Seu advogado insistia em que ela se encontrasse como louca e insana e poderia ter, eventualmente, uma chance de ser liberada. Mas Topeng insistiu em sua própria sanidade no tribunal, alegando que não queria ser insana, pois ela sabia o que estava fazendo e sabia que era errado, mas mesmo assim, ela foi declarada insana e louca. Em 23 de junho, no Tribunal do Condado de Barnstable, ela foi considerada inocente por motivo de insanidade e trancafiada por todo o resto de sua vida no Hospital Tatum Insane. O Anjo da Morte finalmente faleceu em 1938, 81 anos de idade e ainda presa. No final, ela era apenas outra detenta. E apesar de sua morte ter suscitado uma nova onda de interesse com matérias de primeira página no Jornal de Boston e um obituário no New York Times, hoje em dia ela não se aproxima da notoriedade que se poderia esperar. O que se esperar de uma pessoa com um comportamento totalmente estranho como o de Jane, o Anjo da Morte? Será que foi a morte da sua mãe? A loucura do seu pai, o extravio e a perda de sua irmã? Eu sei que, desde a infância, somos treinadas para confiar nos membros da profissão médica. Então, quando ela é desativada, ela corta profundamente a nossa confiança. A ideia de que essas pessoas em que confiamos para salvar nossas vidas nos leve
a um terror em particular, e quando a morte é feita por simples alegria de matar, como os assassinatos cometidos por Jane Turpin. Então nosso terror não tem limites. Um jornal descreveu Jane como, abre aspas, pior do que os libertinos políticos do tipo medieval, porque usavam veneno contra os seus inimigos, enquanto ela usava contra seus amigos. Ninguém, por mais próximo que fosse, estava salvo de Jolly Jane. Fecha aspas. Essa é a mente doentia que eu apresento a vocês essa semana. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite.